Vamos iniciando então os nossos estudos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos agora no capítulo número 25, Buscai e Achareis. Esse é um dos capítulos finais do nosso Evangelho, né? Lembrando que nós temos aqui 28 capítulos, né? Então estamos aqui no 25º. E como tema nós teremos então Ajuda-te e o céu te ajudará, Olhai as aves do céu, e não vos canseis pelo ouro. Então, 3 temas importantes, né, que nós vamos avaliar, porque essa é uma dos esclarecimentos, né, necessários para que a gente possa entender de que forma que o mundo espiritual age, atua aqui no nosso mundo físico em auxílio a nós aqui encarnados, né? Ou, né, quando nós falamos de um conhecimento geral sobre o mundo espiritual, nós falamos a princípio, né, de todas as solicitações que são voltadas para Deus, outras voltadas para Jesus, outras voltadas para os respectivos santos, para os seus anjos, para as entidades, né? Então, quando esses ensinamentos foram trazidos aqui para nós, encarnados por parte dos espíritos, ele não veio voltado para esclarecer os espíritas, trazendo uma visão restrita à filosofia, né? Na verdade, tudo aquilo que nós temos de ensinamentos nas obras que foram publicadas são ensinamentos que trazem para nós um conhecimento geral. Então, independente da crença, independente da cultura, essas orientações elas cabem a todos, né? Então, daquilo que nós estudamos do Evangelho segundo o Espiritismo, né, ou do Evangelho, ou dos Evangelhos, a partir da visão espírita, naturalmente nós estudamos os ensinamentos da filosofia cristã, aqui do nosso mundo ocidental. Como já conversamos, né, as leis naturais e esses ensinamentos morais, eles são difundidos pelo mundo todo, independente da cultura, independente da religião. Nós não temos a ideia, por exemplo, do amor, da caridade, de todas as outras virtudes, com interpretações diferentes em partes diferentes do mundo. Então, a mesma coisa, a caridade aqui no mundo ocidental, aqui no nosso país, é a mesma caridade que se faz do outro lado do mundo, numa cultura diferente. Quando se fala sobre o amor, quando se fala sobre o perdão, tudo aquilo que é estudado, são virtudes que são disseminadas pelo mundo todo. É muito interessante quando a gente começa a falar sobre essas lições que chegam para nós. Ligeirinho, bom dia. Sobre esses ensinamentos que chegam para todos nós. Nós ficamos nos perguntando de que modo que o ser humano no nosso planeta pode interpretar isso, de acordo com o tipo de vida ou a região que ele acaba vivendo. Então é muito interessante quando a gente fala sobre o medo, quando a gente fala sobre o prazer, quando a gente fala sobre a dor, sobre a raiva, sobre a alegria, sobre a tristeza. Nós percebemos que as mesmas expressões, os mesmos efeitos físicos acontecem com todos os seres humanos, né? Então, um japonês feliz vai ser feliz na mesma intensidade que um brasileiro feliz, ou um russo triste vai ser a mesma tristeza de um africano triste. Então isso pode parecer óbvio para nós, mas isso é o início de uma linha de raciocínio muito importante para perceber que as mesmas impressões físicas, as mesmas sensações e emoções que nós sentimos como seres humanos, independente da cultura, ninguém aprende a ser mais ou menos raivoso por causa da escola que frequentou. Na verdade, isso é uma questão individual, uma questão pessoal. A alegria é a mesma coisa, o amor é a mesma coisa. Então, nós vamos percebendo que a natureza humana ela é a mesma em todos os lugares. A partir desses instintos, dessas sensações, dessas impressões, nós vamos então falando agora daquilo que os nossos valores vão desenvolvendo, né, o açúcar. Então, os valores são os mesmos também em todas as partes.
E tendo esse conhecimento geral sobre tudo aquilo que acontece no nosso mundo, no que diz respeito à natureza humana, nós falamos também da natureza espiritual, que na verdade é a mesma natureza, né? Nós falamos seres humanos pelo fato de estarmos encarnados. Mas a condição humana, né, até isso é discutível dentro dos campos da filosofia, da ciência, da psicologia, o que é exatamente o ser humano. A partir de que momento nós podemos considerar o indivíduo ser humano? Ele é ser humano porque ele está vivo, ou ele deixa de ser ser humano depois que morre? Dentro da visão científica, naturalmente, vai dizer que ele deixa de existir porque a vida ele é analisada apenas dentro da biologia, embora a espiritualidade comece agora a ser estudada dentro desse campo das nossas ciências humanas, e daí das ciências biológicas também. Então, quando nós falamos então sobre o ser humano, o nosso entendimento é que o ser humano é a condição evolutiva em que ele se encontra, adquirindo valores, adquirindo moralidade, adquirindo inteligência, capacidade de raciocínio e tudo mais. E isso é atribuído ao espírito, seja na condição de encarnado, seja na condição de desencarnado. Então, ao percebermos que o ser humano ele é sempre o mesmo, onde quer que ele se encontre, em qual dimensão ele se encontre, vivendo qual cultura que seja, ele está sujeito então às mesmas leis. Essas mesmas leis, elas independem da crença de cada um. Então, quando nós falamos sobre as leis naturais, como por exemplo a própria lei de causa e efeito, ela vai agir sobre aquele indivíduo, avaliando o seu livre-arbítrio, avaliando as consequências das suas escolhas, independente dele acreditar se existe alguma coisa além do mundo físico, se existe alguma lei moral, se existe alguma inteligência suprema capaz de coordenar tudo isso. Então ele está submetido. Então, esses ensinamentos que chegam para nós, naturalmente, quando nós estudamos do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos então os Evangelhos como um roteiro que foi elaborado com ensinamentos, e então nós estamos analisando cada uma dessas passagens que foram selecionadas por Kardec, relacionadas aqui nesse livro. Mas nós poderíamos, por exemplo, imaginar o budismo segundo o Espiritismo, a Umbanda segundo o Espiritismo, a religião islâmica segundo o Espiritismo. Nós estaríamos, então, analisando todo esse mecanismo que rege as nossas vidas, analisando, então, cada uma dessas culturas, analisando cada uma dessas escolas, a partir da visão espiritual. Isso significa que independe da crença do homem, porque aqui nós temos a nossa cultura, ela vai se desenvolvendo conforme a nossa inteligência vai se expandindo, conforme nós fazemos então interpretações diferentes. Então nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo porque temos o cristianismo como base moral, mas nós poderíamos pegar outras escolas que também têm suas bases morais e submetê-las ao crivo da doutrina espírita. Ou seja, os espíritos pegariam então essa obra, observaria então o seu conteúdo e começaria então a desenvolver seu raciocínio, apontando aquilo que existe de acerto e apontando aquilo que existe de erro. Nos próprios evangelhos nós temos isso. Quando Kardec tem aquele capítulo A Estranha Moral, ele critica, faz uma análise crítica das interpretações ou das próprias traduções que são apresentadas, trazendo para nós um entendimento equivocado. Como, por exemplo, voltando aqui um pouquinho no nosso índice, temos aqui Estranha Moral, no capítulo 23, aborrecer pai e mãe, dizendo então que ele veio para poder causar esse constrangimento para os pais, abandonar pai, mãe e filhos. Se nós pegarmos outras obras de outras escolas, nós encontraremos também interpretações e traduções que muitas vezes vão completamente contra a esses princípios morais básicos elementares. Quando Jesus diz não vim trazer a paz, mas trazer a espada, nós poderíamos, por exemplo, pegar aquilo que foi apresentado no Alcorão, falando sobre a jihad, aquela guerra santa contra os infiéis.
E aí então, se os espíritos fizessem uma análise desse livro, eles perceberiam então que a nossa interpretação está equivocada, porque houve um contexto, houve uma circunstância, houve um momento em que aquilo foi dito e que já não cabe nos tempos atuais. Então todos esses atentados terroristas que são praticados em nome dessa fé, na verdade os espíritos fariam uma análise trazendo uma interpretação diferente. Então nós veremos que todas essas escolas poderiam ser submetidas a essa avaliação por parte dos espíritos. Então não é exclusivamente o cristianismo. Nós pegamos o cristianismo porque é a base moral aqui do mundo ocidental. É a religião principal aqui do mundo ocidental. Mas poderíamos pegar o judaísmo segundo o espiritismo, pegaríamos ali todos os livros, a Torá, pegaríamos ali outras obras que são publicadas e faríamos uma análise a partir dessa realidade espiritual. Falando sobre a continuidade da vida, falando sobre a lei de causa e efeito, falando sobre a influência do mundo espiritual, sobre reencarnação. E aí então nós veríamos uma série de passagens desses livros sendo corrigidas a partir de uma avaliação mais adequada a essa realidade do mundo espiritual. Então o mundo espiritual existe, independente de acreditarmos nele ou não. O que nós estamos fazendo então é gradualmente aprendendo como ele funciona. Aprendendo as suas regras, aprendendo as suas leis. Alcimar, Nando, bom dia. Aprendendo as suas leis. Então isso que foi trazido para nós por esses ensinamentos aqui dos espíritos não é um ensinamento, então, mais uma vez, voltado exclusivamente para o cristianismo. São ensinamentos que poderiam ser aplicados em qualquer filosofia. Então aquilo que os espíritos trazem para nós como esclarecimento, como inspiração, como esclarecimento direto através das psicografias, ou psicofonias, ou a inspiração, que foi o caso de Kardec, que certamente avaliou tudo isso, submeteu aos espíritos, fez ali um trabalho de parceria, de colaboração entre essas duas dimensões, a dimensão física e a dimensão espiritual. Então, esses mesmos ensinamentos, esse mesmo conteúdo moral que nós conseguimos desenvolver a partir desse roteiro trazido pelo cristianismo, seria então aplicado em qualquer escola aqui do nosso planeta, em qualquer região do mundo. Por isso então é fundamental nós percebermos que aquilo que os espíritos passam para nós de ensinamento é algo que deve ser aplicado em todas as partes, para todas as pessoas. Aí nós entramos naquele ponto, né, Gildo, bom dia. Já entramos naquele ponto. Quanto mais esclarecidos nós estamos com relação a essa realidade espiritual, mais então efetivas são as nossas ações, visando essa promoção espiritual, essa evolução que todos nós desejamos. Se por acaso eu continuo agindo baseado muitas vezes em ilusões, em fantasias, em dogmas e tudo mais, eu posso até fazer a coisa certa. Mas eventualmente também eu vou deixar de fazer aquilo que é certo, ou mesmo vou cometer ali os erros. Porque eu estou baseado numa interpretação humana. Por mais sábios que sejam os filósofos, eles terão uma outra visão a partir do mundo espiritual. Basta a gente lembrar, por exemplo, o próprio Santo Agostinho, que foi um dos fundadores da Igreja Católica, um daqueles que sustentavam os dogmas da Igreja Católica. O dogma, por exemplo, fora da Igreja, não há salvação, foi trazido por ele. E depois que chega no mundo espiritual, já muda completamente a sua visão. Se tornou para nós ali uma das grandes referências de conhecimento sobre essa realidade espiritual, ou um dos grandes professores que nós tivemos, dos grandes mestres que nós tivemos para trazer esse esclarecimento maior. Então aqui no mundo material, no mundo físico, nós temos uma visão. Chegando no mundo espiritual, a visão muda completamente. Então, felizmente, nós temos aí a possibilidade de analisarmos, através dos ensinamentos trazidos pela doutrina, que pode até aparecer, a princípio, uma certa pretensão, de dizer assim, não, mas por que vocês acham que aquilo que vocês acreditam é mais verdadeiro do que aquilo que nós acreditamos? Porque a gente vê que não é uma questão de crença. É uma questão de uma estrutura filosófica, uma estrutura científica, que trouxe para nós esse conhecimento do mundo espiritual a partir dos próprios habitantes do mundo espiritual. Então, nesse ponto aqui, estou falando para vocês, estou trazendo toda essa introdução, para a gente poder perceber então que quando eu falo ajuda-te e o céu te ajudará,
A gente lembra que a prece, que as orações, elas são princípios fundamentais de todas as escolas espiritualistas. Então nós temos ali os mantras, temos ali as orações. Basta a gente lembrar, por exemplo, os mantras que são declamados pelos budistas, aquelas orações que são feitas 5 vezes ao dia pelos muçulmanos. Temos os judeus que fazem ali as suas orações em hebraico. Temos ali nos rituais realizados, né, por diversas religiões, buscando essa conexão com o mundo espiritual em busca de auxílio, já que, estando todos restritos aqui ao mundo de provas e expiações, é muito natural que os nossos esforços sejam sempre para melhorar a nossa vida, só que, infelizmente, nós acabamos ali enfrentando alguns desafios, né, nos deparando diante de alguns obstáculos, e aí então nós buscamos esse auxílio. De que forma que esse auxílio vem? Esse é o ponto fundamental a partir dessa nossa visão. Então isso está sendo dito não para nós espíritas, isso está sendo dito para nós, humanidade. Porque não é assim, isso aqui vai funcionar somente com a gente e outros que fazem preces diferentes, que realizam rituais diferentes, eles serão privilegiados ou sofrerão ali um esquecimento, ou serão desprezados pelo fato de não fazerem a coisa certa. Então esse ensinamento é importante a gente observar que ele se aplica em todas as situações, em qualquer parte, qualquer cultura, em qualquer indivíduo. Porque isso faz parte então de uma lei natural, faz parte de um princípio fundamental. Então nós veremos aqui uma passagem do livro de Mateus, que poderíamos então imaginar que outras obras espiritualistas também trariam para nós passagens semelhantes, né, como nós já conversamos sobre isso. Nós temos ali muitos pontos que são pontos comuns entre as filosofias espiritualistas, embora tenham sido ditas de uma forma diferente. Então ali usou outras palavras, né, usou ali, ou eles usaram outras palavras, usaram outras expressões, outras construções, para na verdade chegar no mesmo princípio. Então nós veremos assim que ajuda-te que o céu te ajudará. Ou seja, faça a sua parte, que o mundo espiritual fará dele, né? Então vamos ver aqui como é que Kardec desenvolve para nós esse raciocínio, porque ele não se prende apenas, exclusivamente, a uma prece feita de um indivíduo. Vamos entender de que forma que a própria humanidade, bom dia, Fernanda, que a própria humanidade vai se desenvolver, vai evoluir, a partir dos próprios esforços, mas também recebendo a colaboração do mundo espiritual. Já que existe esse intercâmbio bastante estreito entre as duas dimensões. Então, nessa passagem dos Evangelhos, nós temos aqui no livro de Mateus, no capítulo 7, que diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede, recebe, e o que busca, há, e a quem bate, abrir-se-á. Ou qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas dádivas aos que lhe as pedirem. Então aqui vós que sois maus, a gente lembra que Jesus fazia aqui uma pregação, fazia ali trazia instruções para pessoas que não estavam devidamente espiritualizadas, ou não estavam muitas vezes nada espiritualizadas. Viviam aquela cultura da sobrevivência, fazendo aquilo que podiam no seu dia a dia, sem nenhum vínculo especificamente espiritual, e começaram então a ter esse entendimento maior exatamente a partir da presença de Jesus. Então quando ele fala que mesmo sendo mal, quando um filho pede alguma coisa, atende, né, de boa vontade, atende de imediato,
E não simplesmente fazendo o filho passando fome vai dar uma pedra para ele. Ela, na verdade, ali uma figura de linguagem que é utilizada que mostra exatamente isso. Não vai desprezar a solicitação justa de um filho. Imaginemos então Deus como faria com as suas criaturas, né? Então aqui nós temos os esclarecimentos de Kardec. Ele diz assim, então. Bom dia, professor. Segundo o modo de ver terreno, a máxima buscai e achareis é semelhante a esta outra. Ajuda-te e o céu te ajudará. Na verdade, para nós, é importante a gente ter agora essa visão mais didática desse ensinamento. É muito comum a gente ver assim que Jesus disse, ajuda-te que o céu te ajudará. Na verdade, não foi Jesus que disse, foi Kardec que trouxe para nós uma expressão, talvez ele tenha criado, ou talvez tenha tido uma outra fonte, mas na verdade, o buscar e achareis, né, ou bater e abrir-se-vos-á, são as expressões de Jesus, mas ajuda-te que o céu te ajudará, não é uma expressão dos evangelhos. Foi só uma explicação que Kardec teve, né, como desdobramento dessas passagens anteriores. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porque o progresso é produto do trabalho, desde que é este que põe em ação as forças da inteligência. E aqui Kardec começa agora a destacar mais o resultado dos trabalhos que nós realizamos aqui no mundo físico. Então o trabalho traz para nós esse resultado, e esse resultado traz para nós, por consequência, o próprio progresso. Então nós vamos ver inicialmente aqui as nossas próprias iniciativas, os nossos esforços, as nossas intenções principalmente. Lembrando que quando nós falamos aqui do mundo material, muitas vezes o progresso se dá através de situações das mais contraditórias a princípio. De lembrarmos, por exemplo, que a ambição do homem, né, faz com que ele tenha motivação para determinadas realizações. As guerras que nós temos hoje também traz para nós um grande e significativo desenvolvimento para a humanidade. A ganância, a ambição, tudo isso para nós traz esses resultados positivos. Então o homem põe em prática a sua inteligência para poder se beneficiar, e isso acaba trazendo para nós também essa promoção, né, do progresso aqui no nosso mundo. Então, vamos em frente aqui. Kardec diz assim agora, ele volta um pouco no tempo e resgata assim aquele pensamento lá do passado, quando a humanidade começava então a se desenvolver. Na infância da humanidade, o homem só aplica a sua inteligência na procura de alimentos, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos inimigos. Então aqui é fácil, né? Basta a gente voltar um pouco no tempo que a gente vai encontrar então, naquelas sociedades primitivas, suas existências baseadas na sobrevivência e na busca daquilo que é o mais básico. O alimento, a sua segurança e a sua defesa, né? A segurança das intempéries, das agressões do ambiente onde ele se encontra, e também dos seus inimigos, né? Sejam inimigos naturais, sejam inimigos declarados, né? de outras comunidades. Mas Deus lhe deu, a mais do que o animal, o desejo constante de melhorar, ou seja, essa aspiração do melhor, que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua situação, levando-o às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, pois é a ciência que lhe desenvolve, que lhe proporciona o que falta. Graças às suas pesquisas, sua inteligência se desenvolve, sua moral se depura. As necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Após o alimento material, ele necessita do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Então, nesse trecho aqui, a gente faz uma volta no tempo que, a princípio, é dentro da visão histórica, né, porque nós pegamos os livros de história e vamos analisando, então, né, capítulo por capítulo, a evolução da humanidade
desde os primórdios. Então nós temos ali a pré-história, aquilo que acontecia antes da história ser considerada. Então ali aquela época dos coletores, dos caçadores, dos homens, né, que procuravam desenvolver os seus primeiros instrumentos, começavam a se tornar, saindo da condição de nômades, entrando na condição de sedentários. Depois veio a história propriamente dita, quando as primeiras civilizações começaram a se formar. E ali tivemos então na história antiga, aquela primeira fase da nossa história. Depois tivemos ali a Idade Média, que também teve ali mudanças de comportamento do homem, mudanças de filosofia, mudanças de sistema, de governo, sistema econômico, de produção, sistema de produção que foi fundamental. Chegamos depois na Idade Moderna com outras grandes revoluções e depois nós chegamos aqui na Idade Contemporânea, onde nós estamos agora. Isso, naturalmente, temos datas que vão sendo marcadas em cada período, né? A queda do Império Romano, a queda de Constantinopla, a Revolução Francesa e coisa e tal. Então a gente vai marcando de época em época essas transformações. Então a história faz essa análise linear, percebendo que a humanidade vai evoluindo e que cada geração desfrutou de determinados benefícios. Então no passado vivíamos em tribos, ou viveram em tribos. Depois vieram ali as primeiras cidades, depois vieram ali as primeiras civilizações. Então nós vamos analisando e nós estamos aqui beneficiados desse momento atual, com a nossa tecnologia, com os nossos sistemas e tudo mais. Só que na verdade a doutrina faz para nós uma outra visão. Ela traz aquela visão de que nós estávamos no passado. Não que aquele grupo foi ali o azarado, né, que é aquele indivíduo que nasceu naquela época, foi aquele pobre coitado azarado que foi sorteado para nascer num período em que nada existia no mundo, em que havia ali as maiores dificuldades. E nós somos os privilegiados e outros serão mais privilegiados de desfrutarem, né, da evolução no futuro próximo, no futuro distante. Então o que nós vemos aqui agora é que esse progresso, ele acontece na verdade a todos nós, de encarnação após encarnação, e nós vamos passando por cada uma dessas fases, aprendendo com cada uma delas. E isso mostra claramente para nós o desenvolvimento da nossa inteligência. Que nós vamos então, como foi colocado aqui por Kardec, Deus lhe deu a mais do que o animal o desejo constante de melhorar, ou seja, a aspiração do melhor, que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua situação, levando-o às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência. Então, o que nós vemos é que os animais por si só agem de uma forma instintiva, né? Só um instantinho, só pessoal, já volto, um instantinho. Então o que nós vimos aqui é que os animais por si só agem de um modo instintivo, porque essa é uma capacidade que eles têm, ou uma limitação que eles têm. Eles agem pelo instinto apenas para isso, para sobreviver. Então vão em busca da sua alimentação, vão em busca da sua sobrevivência, da sua reprodução, e vivem assim, naquela condição de animal. Porque do contrário, se nós imaginássemos que os animais evoluíssem, nós ficaríamos pensando então de que forma que os cachorros se comportavam na época daqueles hebreus que viviam há 1000, 2000 anos antes de Jesus. Se os cães viviam de determinada forma naquele período, certamente então os nossos cães da atualidade seriam muito mais inteligentes. Seriam capazes de raciocínios complexos, seriam capazes de atitudes que nos surpreenderiam. E, na verdade, os cães continuam sendo cães. Os macacos continuam sendo macacos. Então o princípio inteligente desses seres evoluem, mas a classe continua sempre a mesma. Então nós vimos assim que a função, né, aquilo que eles buscam durante ali a sua existência é exatamente isso, a sua alimentação, é a sua sobrevivência, a sua reprodução. Já o homem não. O homem, tendo o intelecto mais desenvolvido, ele procura então sempre buscar meios para satisfazer as suas necessidades básicas, mas também para satisfazer, vamos dizer assim, aos seus caprichos.
E é aí então que a sua inteligência começa a buscar, através do conhecimento, as suas descobertas e também as suas invenções. Então vemos que essa é uma característica do homem que possui essa inteligência mais desenvolvida, mas os animais continuam restritos apenas às suas necessidades mais básicas. A Miriam colocou para nós, né, precisamos aprender a respeitar o passado ao invés de ficar apontando culpados. Né? O passado teve a sua importância e fizemos parte dele. O presente é que nos cabe agora. Mas se nós tivermos ainda, né, Miriam, essa compreensão do passado, de que nós estivemos lá, a gente vai ter muito mais compreensão do nosso presente e vai trabalhar também pelo futuro. Diferentemente do que acontecido, dada essa visão geral que nós temos hoje, de que, né, graças a aqueles indivíduos do passado, nós somos felizes ou infelizes. E que nós estamos apenas vivendo esse nosso momento. E na verdade nós não estamos vivendo esse nosso momento, estamos vivendo mais esse momento. E a partir de agora é assumir as responsabilidades e continuar trabalhando. O próprio conhecimento da história, essa é uma grande dificuldade que a nossa sociedade acadêmica tem hoje, né, e principalmente dos aprendizes, né, dessa sociedade, no caso dos alunos e tudo mais, uma grande antipatia pela história. Né, porque na verdade a história nada mais é do que o registro dos fatos. Então o que as pessoas veem, na verdade, vamos então registrar os fatos, decorar datas, decorar nomes, decorar situações, e a pergunta vem, mas para que serve tudo isso? E aí então, nesse tipo de conhecimento que nós temos, a história diz exatamente isso, né, que o homem, conhecendo o seu passado, ele é capaz então de modificar o seu futuro. Então ele começa a analisar aquilo que deu certo, analisar aquilo que deu errado e começa a modificar as suas ações. Mas aí ele fala exatamente isso, né? Aqueles que fizeram, tiveram sorte ou tiveram azar no resultado, foram bem-sucedidos ou mal-sucedidos, e nós aqui do presente podemos fazer diferente. Se nós temos uma visão mais profunda desse processo, a gente vai dizer assim, naquela época em que nós vivemos, a nossa condição era daquela forma e hoje a nossa condição é diferente. E aí então a lei de causa e efeito começa a ter uma aplicação, um efeito muito mais importante e profundo do que simplesmente nós observarmos a distância, como se nós nada tivéssemos com aquilo. Naquela época da Idade Média, onde nós vivíamos ali situações simplesmente primitivas, agressivas, e nós falamos assim, mas aquelas pessoas que queimavam, aquelas pessoas que matavam e coisa e tal, eu não tenho nada com isso, eu sou mais evoluído. E a gente fala assim, não, quando eu estava naquela condição de selvageria, quando eu estava fazendo tal coisa, hoje eu posso fazer diferente. E aí então a gente não só observa o passado como sendo parte da nossa existência, individual, que nós estivemos lá colaborando pelo bem ou pelo mal, para aquilo que aconteceu, mas nós podemos também olhar para o futuro. Então, se a humanidade hoje começa a olhar para o passado dessa forma separada, como se nada tivesse com isso, ela também vai olhar para o futuro imaginando que ela não tem nada com isso. E aí a gente entra numa situação curiosa, né, dos estudos que são feitos dentro da doutrina espírita, quando se fala, por exemplo, do meio ambiente. André Trigueiro, né, que é um dos dedicados a esse assunto, né, a partir da visão espírita. Então ele diz assim para nós, né, que nós hoje estamos destruindo o nosso planeta pelo mau uso dos recursos naturais, pela poluição que nós temos causado e tudo mais, e somos nós que vamos reencarnar da próxima vez para pegar esse mesmo cenário, pior do que estava. Então, na verdade, nós estamos nos autodestruindo. Não existe aquele discurso que diz assim, nós temos que nos preocupar com o futuro dos nossos filhos. Com a visão espírita, nós temos que nos preocupar com o nosso próprio futuro. Porque somos nós que voltaremos para esse ambiente. Então, se nós podemos ter essa interpretação dessa forma tão clara, tão lógica, com relação ao meio ambiente, nós podemos falar com todas as situações. O desenvolvimento da ciência, da economia, da educação, o desenvolvimento da nossa forma de viver enquanto membros de uma sociedade, porque nós seremos os herdeiros
de tudo aquilo que nós estamos construindo hoje. Mas para que a gente possa ter essa visão, somente através da ideia, né, da reencarnação, que vem de uma forma tão clara para todos nós. A dona de mim colocou, né, mas não entendo por que tanto sofrimento para os animais. Na quinta-feira a gente vai ter o nosso tema livre, dona, e aí então você lembra desse assunto que a gente volta a falar um pouquinho sobre ele também. Tá? Porque aí a gente vai ter bastante coisa para a gente conversar. A Sandra colocou, né, o carinho que a minha cadela tem por mim é por instinto? Não, a gente também vai falar sobre isso na quinta-feira, então, Sandra. Anota aí para a gente poder conversar, que a gente vai perceber que, embora os animais ajam por instinto, para satisfazer as suas necessidades básicas, eles também têm ali o princípio do desenvolvimento da inteligência, dos sentimentos. Então não é simplesmente assim, olha, nós temos e eles não têm. Né? Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também. Deixa eu ver aqui. Tá, o Hermes lembrou aqui também, a gente vai depois completar um pouquinho sobre isso no final. Beleza, então. A Angelina colocou, né, temos que cuidar agora da natureza, onde quer que estejamos, né? Não apenas da natureza, mas sempre procurar, através do intelecto, a gente vai analisando, por exemplo, saindo um pouquinho da natureza, que a gente está conversando, a gente não está fugindo do assunto, não. A gente está falando exatamente do fruto do trabalho do homem, para mostrar, né, que ajuda-te que o céu te ajudará. Então, na verdade, o homem desenvolve, né, o seu meio, desenvolve a si mesmo através do trabalho e para isso conta com o amparo do mundo espiritual. Isso significa que nada vem pronto para todos nós, mas nós temos que desenvolver. Porque para que a gente possa chegar a uma descoberta, nós precisamos passar por todo o processo para chegar até o resultado final, e para isso nós estamos desenvolvendo em cada passo uma parte, um aspecto da nossa inteligência. E não simplesmente vem de mão pronta, de mão beijada, a cura de uma doença, uma grande descoberta tecnológica, uma mudança radical no nosso modo de viver. Na verdade, nós temos que encontrar todas as soluções para os problemas que nós estamos vivendo, e para isso a nossa inteligência está desenvolvendo, e não apenas a inteligência, mas também moralidade. Desenvolvermos o aspecto moral é fundamental, e nós só vamos aprender a desenvolver esses aspectos se nós observarmos o lado negativo, sofrermos as consequências e trabalharmos por essa mudança. Aí sim nós vamos valorizar essa grande conquista moral. Porque ninguém se torna bonzinho de uma hora para outra simplesmente porque alguém disse, você tem que ficar bom. É ele que vai ter que dizer assim, olha, não aguento mais sofrer, percebo que isso é ruim e preciso mudar as minhas ações. É essa conquista moral, é dessa forma que essa conquista moral se dá. Então, saindo um pouco, como eu falava para vocês, saindo um pouco desse tema do meio ambiente, nós temos que lembrar, por exemplo, dos próprios sistemas econômicos. Nós tínhamos ali no passado aquela separação de classes, né, aqui do mundo ocidental principalmente, né? Lembrando como viviam os gregos, os romanos, antes deles as primeiras civilizações, onde nós tínhamos ali babilônios, sumérios, fenícios, egípcios e tantos outros que tinham o seu modo de viver. Aí o tempo foi passando, deixaram de viver daquele jeito e descobriram outras formas. Depois chegou na Idade Média, veio o tal do feudalismo, né, que a gente lembra dos nobres, dos castelos, dos feudos. Chegou um momento em que o feudalismo já não era mais útil. Começou a entrar em colapso, as cidades começaram a crescer e vieram depois ali outros sistemas, vieram depois ali os burgueses, que eram as pessoas que tinham capitais, né, que eram empresários, banqueiros, né? Depois veio a Revolução Industrial, veio aquela ideia, né, do comunismo, aquela ideia do marxismo, aquela parte, né, do socialismo se desenvolvendo. Veio o próprio positivismo de Auguste Comte, depois veio Napoleão querendo mudar. Cada uma dessas partes que nós estamos observando, o próprio capitalismo começou a se desenvolver de uma forma muito, muito forte. Vieram as guerras por causa desse capitalismo, dessa ambição toda. Essas guerras trouxeram para nós consequências. Depois o comunismo acabou entrando em
em colapso, o capitalismo se desenvolveu, mas o capitalismo também não está atendendo às necessidades, teremos que descobrir novas formas de viver, de gerenciar, de administrar os nossos recursos e a distribuição desses recursos, assim como também os próprios meios de produção. Tudo isso, então, nós percebemos que cada fase da humanidade, nós tentamos adotar um sistema, claro que privilegiava aqueles que eram os mais fortes, aqueles que dispunham de mais recursos e tudo mais, mas percebemos que aqueles que ficavam de fora não ficaram satisfeitos. E aí então protestaram, se manifestaram, se revoltaram, para tentarem também encontrar seu espaço. Então nós vemos assim que, gradualmente, nós estamos tentando descobrir formas para vivermos de um modo feliz, de um modo equilibrado, de um modo igualitário, onde todos possam se beneficiar materialmente. Então, essa história vai registrando em cada um desses passos uma fase em que a humanidade tentava encontrar solução para os seus problemas. Hoje, no século XXI, nós percebemos que esse modo de vida que nós temos é satisfatório? Obviamente que não. Onde nós temos ali uma grande quantidade de recursos concentrada na mão de uma pequena quantidade de pessoas, enquanto que uma grande quantidade de pessoas necessita dos recursos mais básicos. Vemos esse desequilíbrio como resultado claro da incapacidade desse sistema que nós temos de trazer esse bem-estar para toda a humanidade. Então significa que o homem gradualmente vai tentar encontrar novas formas. Claro que hoje nós podemos dizer assim: eu não acho que no ano que vem, ou daqui a 10 anos, nós encontraremos a solução para os problemas do mundo. Obviamente que não, porque todos esses sistemas que nós conversamos, eles duraram séculos. Basta a gente lembrar a própria Idade Média, né, a Alta Idade Média, a Baixa Idade Média, duraram ali 5, 6 séculos. A própria Idade Moderna também teve ali o seu momento, tentando encontrar aquele momento, aquele sistema adequado, e também não deu certo. Surge a evolução, e quando não surge a evolução, Hermes, vem então a revolução. Porque a evolução é o desenvolvimento de um mesmo sistema. A revolução é a transformação dele. Porque ele não deu certo, vamos descobrir coisa nova. Então, entre evoluções e revoluções, a humanidade vai tentando encontrar o seu modo certo. Significa o quê? Que nós estamos desenvolvendo então a nossa inteligência, estamos desenvolvendo os nossos valores. Porque a inteligência sem valores, ela tem muito pouco efeito. Porque nós vamos aplicar a inteligência por uma questão pessoal, egoísta, ambiciosa. E são os nossos valores que vão direcionar esses nossos esforços. Temos aqui ainda, continuando, vamos lá. Bom dia, Lágrimas. Bom dia, Dudu. Vamos aqui então continuar o que Kardec dizia para nós. Ele falava então exatamente disso, né, que o homem vai então, graças às suas pesquisas, graças à sua inteligência, se desenvolve e sua moral se depura. Exatamente porque essa moral se depura por causa das consequências das escolhas que ele faz. Quando o homem percebe que aquilo que ele fez está errado, ele procura encontrar uma nova forma de viver. Eis aí o grande problema. E ele continua aqui. Mas o progresso que cada homem realiza individualmente, durante a vida terrena, é coisa insignificante. E num grande número deles, até mesmo imperceptível. Então, significa o quê? Que o progresso que o indivíduo faz, dificilmente vai trazer uma demonstração clara que possa ser percebida, porque nós tem ali a nossa fase da infância, da juventude, da madureza, depois vem a decrepitude, né, que vem ali a parte da velhice e tudo mais. Então, nesse período nós vamos ali observando algumas conquistas e realizações por parte do homem, mas não se destaca de imediato diante da humanidade. Esse é o grande problema que nós temos. Então, individualmente, isso não se destaca. Mas quando nós falamos em sociedade,
Aí então nós vamos percebendo que, como ela tem ali várias gerações que vai compondo, nessas gerações nós encontramos então essas mudanças. Porque aí então, como eu falei para vocês, nós vemos ali que durante décadas, durante alguns séculos, nós percebemos mudanças significativas. Só para a gente poder ter uma ideia, há 3 ou 4 gerações aqui no Brasil, nós vivíamos, por exemplo, a escravidão. 1888 e 1998, e 1988, coisa de 30 anos para cá, 130 anos, nós vivíamos a escravidão aqui no Brasil. Eu sempre chamo a atenção para vocês porque podemos dizer assim que é um grande marco que nós tínhamos na história da humanidade. Então esse marco mostra para nós como era. Então nós vivíamos ali o império, vivíamos a escravidão, e de repente hoje nós vivemos aqui um sistema diferente. É o sistema ideal? Obviamente que não. Existe muito ainda a ser conquistado, ser desenvolvido, ser aprendido. Mas, comparado com aquela situação do passado, nós veremos claramente que houve sim uma mudança significativa. E aí então nós vamos observar o quê? Que essas gerações foram transformando, foram fazendo parte desse processo. E isso com relação ao Brasil. Podemos imaginar com relação ao mundo. Da época das colônias, que são épocas recentes, como por exemplo na África, dessas guerras ideológicas que surgiram, guerras religiosas. Então essas mudanças que foram acontecendo são mudanças importantes que mostram essa evolução. Mas Lágrimas, quando a gente fala sobre essas guerras, mostra exatamente a natureza humana, né, o egoísmo, porque se cada um acha que o seu lado é melhor, que o seu lado é importante, mostra exatamente esse lado primitivo, né, primitivo do ser humano, porque foi ele que criou essa interpretação. E continuando aqui para nós, diz aqui ainda, como então a humanidade poderia progredir sem a pré-existência e a reexistência da alma? Foi aí então que a gente comentou. Quando a gente pega historicamente e começa a observar o passado, o presente e o futuro sem essa conexão individual, nós acreditamos que os erros do passado dizem respeito às pessoas que viveram no passado. Os problemas da atualidade dizem respeito à nossa atualidade, à nossa sociedade. E os problemas do futuro ficam com relação ao futuro. Eis então aí que a gente percebe que se não houver, né, pessoal, vamos lá, se não houver essa compreensão da pré-existência, ou seja, daquilo que existiu no passado, a reexistência para aquilo que vai existir no futuro da mesma alma, eis aí então que a gente vai perceber que essa evolução existe porque a própria humanidade vai evoluindo. Se as almas deixassem a Terra todos os dias para não mais voltar, a humanidade se renovaria sem cessar, com as entidades primitivas, que teriam tudo para fazer e tudo a aprender. Aqui é um raciocínio que Kardec já apresentou em outros estudos que ele desenvolveu. Ele mostra para nós que se nós, como seres espirituais, não evoluíssemos, nós continuaríamos vivendo da mesma forma como aqueles que viveram em milênios passados. Então, quando nós pegamos, por exemplo, aqueles que viveram na época de gregos e romanos, ou mesmo aqueles que viveram um pouco mais no passado, em tempos remotos, por que hoje nós temos uma inteligência mais desenvolvida do que eles? Esse é um grande mistério que nós temos hoje. Já falamos sobre isso quando nós estudamos no livro A Gênese, quando falava sobre a evolução do princípio espiritual. Nós lembramos então que a ciência faz uma avaliação em que de 150 a 100 mil anos foi quando o homem adquiriu a sua constituição atual. Então o seu cérebro já estava desenvolvido, devidamente desenvolvido, com essa capacidade intelectual que tem hoje. Mas a gente se pergunta, por que nós somos mais inteligentes do que eles? Não vamos dizer assim, não, é porque eu aprendi tudo isso na escola. Certamente que não.
Porque, na verdade, nós estamos dando continuidade a descobertas importantes do passado, né, a uma tecnologia que foi surgindo e nós demos continuidade. Isso mostra que nós temos uma capacidade maior do que aqueles do passado, de um modo geral. Por isso, então, Kardec lembra aqui para nós, né, sempre reforça nesse ponto, que se não houvesse essa evolução do princípio espiritual, nós chegaríamos com as mesmas condições daqueles indivíduos de 100 mil anos. Porque geneticamente temos praticamente a mesma constituição. Quando pegavam esses fósseis de 50 mil anos, de 100 mil anos, e fizeram uma análise comparativa do DNA, é a mesma coisa. Então nós percebemos que existe algo além da biologia. É então que a ciência trava, porque não consegue avançar além daquilo que é biológico, além daquilo que é material. Então nós entramos, se hoje nós somos seres com maiores capacidades do que aqueles do passado, é porque alguma coisa aconteceu para promover essa mudança. E continua, não haveria razão, portanto, para que o homem de hoje fosse mais adiantado que os dos primeiros tempos do mundo, pois que para cada nascimento o trabalho intelectual teria que recomeçar. A alma voltando, ao contrário, com o seu progresso já realizado e adquirido de cada vez alguma experiência a mais, vai assim passando gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Então, Kardec traz para nós aqui 3 etapas. Primeiro, a barbárie. É aquela época em que o homem vivia da forma mais primitiva. Nós tivemos ali a própria história antiga, registra os fatos dessa época. Claro que nós falamos assim, mas hoje nós encontramos situações de barbárie. Não, nós vemos casos isolados. Mas se nós compararmos do passado, em que civilizações entravam em guerra com outras civilizações, ali nós veríamos o que é exatamente a barbárie. Então saímos dessa fase primitiva. É exatamente aquela época em que o nosso planeta se encontrava na condição de um mundo primitivo. Mundo primitivo, provas e expiações, regeneração, mundos felizes e dos espíritos puros. Então, esses 5 estágios, né, que Kardec trouxe para nós, para organizar aqui o nosso entendimento. Então, nessa época do nosso planeta na condição primitiva, nós veremos exatamente essa condição de barbárie. Aí depois chegamos na civilização material. O homem trabalhando melhor, os seus meios de produção, a distribuição, toda essa parte social e econômica que nós temos observado durante esses séculos, que o homem procura encontrar uma solução, como nós comentamos há pouco, para o seu modo de viver. Mas sempre visando o quê? O seu conforto material. Todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer viver o conforto, todo mundo quer ter uma boa condição existencial, mas sempre visando a sua presença aqui no mundo material. E depois nós entraremos então nessa terceira fase que Kardec fala, saindo da civilização material, entrando na civilização moral, que é então aquela fase que nós esperamos, né, entrar nas próximas gerações, onde os nossos valores estarão mais desenvolvidos e, por consequência, nós vamos eliminar todas essas desigualdades e todos esses conflitos que nós vemos na atualidade. Aí a gente vai dizer assim, mas não está com cara de que vai acontecer isso agora. Certamente que não, porque é um processo longo, é um processo demorado. Não é aquele processo que nós temos ali um começo numa determinada data e vai acabar numa determinada data. Na verdade, é algo que vem acontecendo já há bastante tempo. Então, nessas mudanças, nós vamos percebendo que o nosso próprio comportamento vai se transformando. E esse comportamento se transformando, o próprio mundo também vai se transformando. Então, houve, sem dúvida nenhuma, uma evolução dos indivíduos, e lembrando que os indivíduos compõem uma civilização. E as civilizações compõem a humanidade, ou seja, para mudar a humanidade, há a necessidade da mudança de cada indivíduo. Por isso essa demora, essa lentidão, porque nem todos se transformam no mesmo tempo. Nem todos se transformam, né, com a mesma velocidade. Cada um vai se modificando. Então, na verdade, esse projeto que os espíritos apresentaram de se tornarem mais ostensivos nessa nossa relação aqui com o mundo material,
trazendo para nós aqui mais revelações, trazendo para nós mais exemplos e tudo mais. E a gente lembra que isso não está relacionado exclusivamente à doutrina espírita, mas nós vemos ali que todas as religiões trazem ali novas formas de pensar, novos pensadores, novos missionários, novas filosofias. Para a gente poder ver de modo mais claro, basta a gente ver, por exemplo, como a Igreja Católica se comportava na Idade Média e como a Igreja Católica se compara agora. Não estamos julgando o certo ou errado, estamos avaliando de que forma que era no passado e de que forma que é agora. Houve uma mudança dentro da mesma instituição. E nós não podemos simplesmente descartar, porque a gente lembra que a segunda maior religião do nosso planeta é a religião católica. Então nós não podemos desconsiderar. Vai com Deus, Sandra, bom trabalho. Então, boa tosa lá, né? Então não podemos desconsiderar uma religião que tem ali mais de 3 bilhões de seguidores. Então, se ela sofreu essas transformações, e tem muita coisa para transformar, isso mostra que essas filosofias também foram se modificando, se tornando cada vez mais moralizada, cada vez mais estruturada, visando essa grande transformação moral do nosso planeta. Continuando aqui para Kardec, vamos lá. Se Deus tivesse liberado o homem do trabalho físico, seus membros seriam atrofiados. Então a gente lembra que a necessidade, o homem é uma máquina física e para isso ele precisa estar em constante atividade. Se o livrasse do trabalho intelectual, seu espírito permaneceria na infância, nas condições instintivas do animal. Eis porque ele fez do trabalho uma necessidade, e lhe disse: busca e acharás. Trabalha e produzirás, e dessa maneira serás filho de tuas obras. Terás o mérito da sua realização, e serás recompensado segundo o que tiveres feito. Então aqui, essa mensagem que Kardec coloca é exatamente que o que a gente vê, só um instantinho, pessoal, o que a gente começa a perceber aqui do nosso, deixa eu ver aqui, prontinho. Então o que a gente começa a observar é exatamente essa necessidade que nós vimos ali no próprio Livro dos Espíritos, quando se fala sobre a lei do trabalho. Essa lei do trabalho, compondo essas leis morais que nós analisamos, tanto a lei do trabalho como a lei do progresso, nós vimos ali uma necessidade que o próprio homem tem de suprir as suas próprias necessidades. E suprindo as suas necessidades, ele acaba, por consequência, se desenvolvendo. Do contrário, se ele ficasse ocioso, e é por isso que o mundo físico tem ali uma diferença significativa das experiências que se vive, por exemplo, entre os espíritos desencarnados. Por que há a necessidade da reencarnação? Das encarnações? Exatamente para que o homem possa exercitar, através das necessidades que são impostas para a sua própria manutenção, ele vai exercitando então o seu intelecto e, através da aplicação da sua inteligência, ele vai então analisando as consequências, que é aí que entram então as questões morais. Então, por isso que existe a necessidade da reencarnação. Kardec mesmo perguntou aos espíritos, no Livro dos Espíritos, qual a necessidade da reencarnação. E aí ele colocou exatamente a necessidade do progresso, e para que o homem pudesse, fundamentalmente, fazer parte da grande obra da criação. É uma expressão poética que é utilizada, mas mostra exatamente isso. A partir do momento em que nós já alcançamos o desenvolvimento intelectual, que seria, o que seria desenvolvido aqui no mundo material, ele começa a viver no mundo imaterial. Ou seja, um mundo essencialmente moral. Mas enquanto ele não alcança essa condição, o mundo material, o mundo físico, é para ele esse grande cenário, em que ele, por obrigação, deve exercitar seus esforços, exercitar sua inteligência, desenvolver os seus valores.
Por isso então que nós vamos para o mundo espiritual, fazemos aquela avaliação, né, aquele balanço de tudo aquilo que nós vivemos aqui no mundo físico. Nesse período, na condição de erraticidade, fazemos avaliação, fazemos novos planejamentos e retornamos para o mundo físico para dar continuidade nessa evolução. Quando essa compreensão for atingir toda a humanidade, nós teremos uma grande revolução no nosso modo de viver. Não tenhamos dúvida disso. E continua, item número 4. E em virtude da aplicação desse princípio, que os espíritos não vêm poupar ao homem o seu trabalho de pesquisar, trazendo-lhe descobertas e invenções já feitas e prontas para a utilização, de maneira a só ter que tomá-la nas mãos, sem sequer o incômodo de um pequeno esforço, nem mesmo de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se, e o mais ignorante tornar-se sábio, ambos sem nenhum esforço, e atribuindo-se o mérito do que não haviam feito. Não, os espíritos não vêm livrar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o alvo que deve atingir e a rota que leva a ele, dizendo: marcha e atingirás. Encontrarás pedra nos teus passos, mantém-te vigilante, afasta-as por ti mesmo. Nós te daremos a força necessária se quiseres empregá-la. Então, através dessa inspiração, que é trazida para nós pelos espíritos, direcionando os nossos esforços, porque a gente lembra, né, dentro da doutrina a gente vê muito isso, os espíritos que trabalham, por exemplo, dentro de curas, espíritos que trabalham dentro das instituições religiosas, mas nós não imaginamos a quantidade de espíritos que estão vinculadas às mais diversas áreas de conhecimento humano. Por exemplo, o meio jurídico, o meio científico, o meio educacional, o meio social, administrativo. Os espíritos estão atuando o tempo todo, em todas as áreas, cada um dentro do seu conhecimento. Nós tivemos essa visão mais clara quando nós falamos, por exemplo, das artes. Espíritos artistas, né, que estão sempre inspirando aqui os nossos artistas encarnados, da música, da pintura, da escultura, do teatro, do cinema, da televisão, as artes, a dança, as artes de um modo geral. Então os espíritos estão sempre dizendo: olha, estamos ali trazendo a inspiração, levando conhecimento e tudo mais, e isso acontece em todos os lugares. O aprimoramento da humanidade, ele não se dá apenas através das nossas tentativas de erros e acertos. Porque do contrário nós estaríamos o tempo todo batendo cabeça e tentando encontrar uma coisa certa. Se não houvermos uma referência, se não houver para nós uma inspiração, um direcionamento, nós ficaremos sempre tentando acertar e muitas vezes marcando o passo no mesmo lugar, sem muito progresso. Conforme os espíritos então trabalham nesse intercâmbio com os encarnados, apontando uma direção, levando inspiração, nós então, através desses esforços que nós estamos aplicando, nós então teremos ali um resultado mais promissor, um resultado mais rápido. Por isso ele coloca para nós, né, que os espíritos não vêm livrar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o alvo que deve atingir e a rota que leva a ele. Então qual é exatamente o nosso alvo? O aprimoramento moral da humanidade. De que forma que isso se dá? Aí então nós temos ali todas as inspirações e orientações, mas o trabalho é nosso. Não são os espíritos que vêm dizer, né, como eu disse para vocês no início, que eles vêm dizer: olha, faça desse jeito, né, ou pegue essa fórmula, use essa descoberta. Nós temos que desenvolver passo a passo desse processo. Porque aí sim nós vamos, como dissemos, vamos valorizar cada conquista que nós alcançamos. Então nós temos que fazer esse trabalho sempre de nós promovermos essa evolução, que por consequência será a nossa própria evolução. E finalmente, aqui no item número 5, para concluirmos aqui o nosso bate-papo de hoje, segundo a compreensão moral,
essas palavras de Jesus significam o seguinte: pedi a luz que deve clarear o vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi a força de resistir ao mal, e a tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão ajudar-vos. E como anjo de Tobias, vos servirão de guias. Pedi bons conselhos, e jamais vos serão recusados. Batei a nossa porta, e ela vos será aberta. Mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as próprias quedas que sofrerdes constituirão a punição do vosso orgulho. É esse o sentido dessas palavras do Cristo: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, aqui, para a gente concluir o nosso raciocínio, é muito interessante, a gente desenvolve esse trabalho de esclarecimento, né? A gente, no modo geral, né? Falando sobre a presença do mundo físico aqui entre nós, do mundo espiritual entre nós, ajudando, inspirando, colaborando, né, com o nosso desenvolvimento. Isso muitas vezes, que a gente falou muito de humanidade, falou muito de história, de gerações e coisa e tal, mas individualmente a gente vê que nesse estudo das preces, e nós estudaremos um pouquinho mais nos capítulos que virão depois, nós vamos então perceber que muitas vezes existe aquela ideia de que se você cumprir ali um ritual, se você cumprir ali uma rotina dentro de uma instituição, dentro de uma religião, já vai ser o suficiente para que todas as suas necessidades sejam atendidas. O que nós observamos, por exemplo, é que existe essa ideia de doutrina de prosperidade, que basta você cumprir um ritual que você receberá todos os benefícios. Diferentemente disso, nós temos exatamente esse princípio: ajuda-te e o céu te ajudará, ou seja, faça a sua parte, que da sua parte do fruto do seu trabalho vai chegar para nós então o complemento daquilo que nós precisamos. E não simplesmente venderem essa ideia de que basta você se dedicar fielmente com fé, que já vai ser o suficiente para que todas as coisas aconteçam. Ou seja, usando uma comparação bastante simples, é como se nós pensássemos num agricultor, que ele acorda todos os dias e pede para que as pragas não tomem conta do seu campo, para que a chuva caia, para que os frutos se desenvolvam bem, e ele fica simplesmente todos os dias apenas fazendo a sua prece e olhando da sacada da sua casa o seu campo se desenvolver. Na verdade, todos os dias ele deve ir para o campo e trabalhar de sol a sol com o esforço do seu trabalho para essa manutenção. Aí sim os frutos virão. Agora, sem imaginar que as coisas, como se diz popularmente, literalmente caem do céu, aí certamente a resposta virá através de muito sofrimento, de muitas decepções e muitas frustrações. Eis aí então para nós a explicação que Kardec traz sobre essa questão: buscai e achareis. Esse buscai vem exatamente o trabalho, o esforço, a dedicação, a transformação, pacientemente, resignadamente, para que possa obter então a resposta. Nem sempre essas respostas vêm do modo como nós gostaríamos, aí já entra a questão de fé, já não existe uma fórmula matemática para definir quando é bem sucedido ou mal sucedido, porque cada um tem ali as suas necessidades. Então nem sempre as respostas vêm do modo como nós queremos, mas certamente as respostas vêm do modo como nós necessitamos. E é essa resignação que vai exatamente nos fortalecer nesse trabalho durante a nossa jornada, aqui principalmente no nosso mundo material. Então, pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje. O nosso próximo tema será, deixa eu pegar aqui rapidamente,
será Olhai as aves do céu, né, que fala exatamente da confiança que nós temos que ter em Deus. E aí também já estamos trabalhando ardentemente, né, trabalhando ali de um modo bastante dedicado para desenvolver em nós esse sentimento de fé, desenvolver em nós esse sentimento, né, de confiança, né, em Deus. Então, temos sempre que pensar dessa mesma